Bom, então, oficialmente agora, boa tarde a todos. É um prazer recebê-los aqui, com muita honra que a gente quer apresentar aqui para vocês o segundo relatório de sustentabilidade da Taurus, né? A Taurus foi a primeira empresa estratégica de defesa do mundo a adotar as práticas de ESG. Nós lançamos o nosso primeiro relatório no ano passado e hoje estamos lançando o segundo relatório. Eu quero primeiro agradecer a presença aqui e o carinho dos nossos painelistas, né? Então, vou começar aqui com o Márcio Barreto, que é o sócio-diretor da KPMG. Depois, Márcio, eu queria que você se apresentasse. Se eu for lhe apresentar, eu tenho certeza que vou esquecer de alguma coisa, então eu prefiro que você fale um pouco do seu currículo aí para os nossos convidados aqui. Também quero agradecer o Ricardo, né? O Ricardo está representando aqui o nosso secretário de Agricultura do Estado de São Paulo. Muito obrigado, Ricardo, por nos atender. Ricardo Pedro Guazelli Rosário, ele é coordenador do Programa de Transição Energética da Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. O carro dele é importante para caramba. Pelo tamanho do carro, Ricardo, é importante para caramba, viu? Quero agradecer também aqui o Mário Hiroshi, né, que acabamos nos conhecendo hoje aqui, mas temos amigos em comuns, inclusive o irmão dele, o general Hiroshi, que foi recém-promovido aqui em São Paulo, um grande amigo de longa data. Então, muito obrigado pelo carinho também. O Hiroshi é diretor titular do Departamento de Desenvolvimento Sustentável da Fiesp e da Ciesp. Então, vocês viram, eu, Salésio Duz, sou o CEO global da Taurus. Então, a menor autoridade aqui na mesa em termos de ESG sou eu, né? Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre essa questão de ESG e de como, na minha opinião, já começando aqui da mesma forma que eu gostaria também que o Ricardo e o Paulo aqui se apresentassem, o Mário, desculpa, se apresentassem aqui depois, para a gente não ficar num jogralzinho aqui, eu vou falar um pouco da Taurus, da história da Taurus na ESG, e aí depois eu passo a palavra para o Hiroshi. O Hiroshi vai ser... Como o Hiroshi é o responsável, o representante da Fiesp aqui em São Paulo, ele vai ser o nosso anfitrião, né? Já que a nossa indústria é lá do Rio Grande do Sul, nós estamos aqui na terra da Fiesp, então ele vai fazer aqui, às vezes, de anfitrião e vai meio que mediar a nossa conversa aqui na frente. Mas eu queria primeiro contar um pouquinho da história nossa, né, nessa questão de ESG. Em 2022, quando a gente decidiu adotar as práticas de ESG, a gente mesmo adotou essas práticas com viés meio, eu não diria distorcido, mas assim, uma versão Taurus, uma visão Taurus sobre as práticas e políticas de ESG. E começamos com a Taurus é uma empresa inovadora, uma empresa que investe muito em tecnologia e inovação, e a gente entendeu naquele momento que ser a primeira empresa do segmento a adotar essas políticas seria interessante para a companhia. E a gente contratou a Ernst Young para nos ajudar a fazer aquela matriz de materialidade, enfim, para começar a trazer para dentro e ensinar para a gente um pouco o que é esse ESG aí que todo mundo fala, que estão falando tudo no mundo aí. E aí a gente fez o nosso primeiro relatório com a ajuda da Ernst Young, e foi um aprendizado muito grande para a gente começou a se envolver, criamos um comitê de ESG dentro da companhia, né, todos os diretores da companhia fazem parte desse comitê, e aí chegou o momento da apresentação do primeiro relatório, foi feito lá no Rio Grande do Sul, no nosso estado. Vou aproveitar para agradecer e cumprimentar o meu amigo e deputado federal, Celso Russomano. Obrigado. Amigo é sempre assim. Obrigado. Você quer fazer parte aqui do painel com a gente? Eu boto uma cadeira aqui para você. Põe uma cadeira aqui na frente aqui. Prazer. Pelo menos você faz companhia para mim. Você é meu amigo, você me dá uma força aqui nesse momento aqui. Vou trazer uma cadeira aqui para você. Seja bem-vindo ao nosso painel aqui, Celso. Aqui, só para não te deixar numa situação delicada, é um bate-papo informal, a gente está lançando, você sabe disso, a gente está lançando o nosso segundo relatório de sustentabilidade, e a ideia aqui é a gente debater um pouco sobre o tema. Nós não vamos debater sobre o relatório da Taurus em si, mas sim sobre o tema. Mas, como eu estava dizendo para vocês, quando nós entregamos o relatório e fizemos o lançamento do primeiro relatório, surgiu uma dúvida para a gente, né? A própria Ernst Young nos questionou com relação à renovação da consultoria. E aí nós conversamos muito em casa,
né, na diretoria. A gente conversou, decidiu não renovar a consultoria da Ernest Young. Por quê? Porque nós queríamos trazer para dentro de casa essa cultura e entender um pouco. E aí nós criamos dentro da Taurus uma coordenação, uma coordenação de ESG. Tínhamos lá uma coordenadora e uma equipe que era subordinada a esse comitê de ESG, que a nossa diretoria aí faz parte e dá o direcionamento estratégico. E aí nós entendemos que nós tínhamos que adequar a Taurus essa questão dos 3 pilares de ESG, né? O pilar social, governança e de meio ambiente. E nós escolhemos como os 3 pilares estratégicos da Taurus, primeiro, que está no centro da mandala, que é o nosso modelo Taurus de gestão. Primeiro, o desenvolvimento das pessoas, né? Então, nós escolhemos dentro da área do social o desenvolvimento das pessoas. Por quê? Porque nós acreditamos que desenvolvendo as pessoas, você tem uma entrega maior, a companhia tem uma entrega maior, consegue melhores resultados, você consegue um ambiente de trabalho mais saudável. E no segundo pilar estratégico, a gente escolheu tecnologia e inovação. Mas por que tecnologia e inovação, né? Eu acho que tecnologia e inovação tem tudo a ver com o meio ambiente, com esse ambiente, com esse meio sustentável que nós estamos buscando, né? Porque tudo que você faz em termos de inovação, de tecnologia, de investimento, você tem que estar alinhado a um mundo melhor no sentido da sustentabilidade, né? Então, hoje, dentro da companhia, antes disso, o terceiro pilar, o ambiente colaborativo, né? Que é essa questão da governança. Então, o ambiente colaborativo, o que é? Tudo aquilo que nos envolve. Então, é o nosso município, primeiro a população, os nossos funcionários, a família dos nossos funcionários, os nossos fornecedores, os nossos clientes, enfim, todo esse ambiente que nos envolve. Então, esses são os 3 pilares estratégicos que a Taurus assumiu como estratégicos para a gente trazer a cultura do ESG para dentro de casa. E aí fizemos o nosso segundo relatório, e aqui atrás vamos mudar esse painel aqui, esse fundo aqui. Então, aqui atrás estão os nossos compromissos, né? Com o segundo relatório, você teria que divulgar os seus compromissos. Então, nós dividimos nas 3 áreas do ESG. No ambiental, reduzir 30% a emissão de gases de efeito estufa até 2040 e neutralizá-los até 2050. Então, esse é o compromisso com relação a gases de efeito estufa, né? O segundo compromisso da área ambiental é a implantação de 25% do reuso de água até 2030. Aqui pertinho, aqui 2030, 25% de todo o reuso de toda a água consumida. E reduzir em 50% o envio de resíduos para aterros até 2030, né? Ou tratando-os ou eliminando-os. E na área social, aumentar em 20% a participação de PCDs até 2030. Né? A lei nos impõe 5%, e a gente tem, eu sou crítico dessa lei, todo mundo que trabalha comigo sabe disso, porque a lei, de uma forma, de uma maneira, ela te obriga a empregar a ter 5% dos seus funcionários PCDs, e, por outro lado, ele tira o benefício daquele PCD se ele for trabalhar, né? Então, não tira mais... mantém? Então, perfeitamente. Vai melhorar muito a nossa vida, a vida da indústria. Exatamente. Aí. Pois não, desculpa. Já começou o painel. Boa tarde a todos. Só fazendo aqui uma breve orientação. Exatamente, existia esse problema e as pessoas com deficiência, elas não queriam de forma nenhuma trabalhar porque elas perderiam o benefício. Hoje não. Hoje, se ela for trabalhar e amanhã ela não tiver mais o emprego, ela volta a ter o benefício. Mas enquanto ela está trabalhando, ela ainda perde. Sim, mas ela mantém. Geralmente o salário é maior, senão ela não aceitaria, inclusive, o trabalho. Eu fui o relator do Estatuto da Pessoa com Deficiência, a Lei de Inclusão, trabalhei 4 anos nisso e te parabenizo por estar pensando nas pessoas com deficiência, elas precisam. Muito obrigado, Celso, obrigado, e foi ótima a sua participação, né? O painel é isso, a gente vai conversando, vai fazendo uma interação. Então, nós temos um projeto lá na Taurus muito bacana, que é um projeto meu pessoal e que foi apoiado 100% pelos nossos diretores, e o primeiro
A primeira turma, quem coordenou como sponsor do projeto foi o SEST, que é o nosso diretor de engenharia, o diretor do Centro Integrado de Tecnologia e Engenharia, que é um grupo de pessoas que a gente pega da APAE. Vocês leram o nosso relatório, vocês viram isso, é um projeto bacana. Na quinta-feira foi a formatura do segundo grupo. A gente forma essas pessoas para o mercado de trabalho. Como é que a gente faz isso? Desenvolvendo nessas pessoas as suas habilidades, né? As pessoas são especiais, têm habilidades diferentes e especiais. Então, cabe a gente, cabe a nós, cabe a quem puder fazer isso, desenvolver nessas pessoas essas habilidades, né? E uma das habilidades que a gente desenvolve é a habilidade artística, e cada um desses meninos e meninas acabam construindo uma obra de arte, e na formatura deles a gente faz um leilão dessas obras de arte. É um negócio fantástico, e o dinheiro é revertido para o menino, para a menina, e 50% e 50% para a PAI, porque tem outros meninos e meninas na PAI que não têm essa oportunidade e que a gente também precisa ajudar. Então, esse é um dos nossos objetivos na área social. O segundo objetivo na área social é atingir 80% dos nossos operadores capacitados no projeto Trilhar. Aí eu tenho que falar rapidinho o que é o projeto Trilhar, né? O projeto Trilhar é um projeto dentro da companhia que, quando você entra na companhia para trabalhar na operação, na fábrica, você recebe uma cartilha de como você se desenvolve dentro da companhia, quais são os passos que você tem que dar para poder se alinhar, ser promovido, enfim, ser transferido de uma área para outra área. Ele tem, para cada funcionário, nós temos as responsabilidades e atividades, que é o PRA. E para cada PRA tem ali determinado quais os cursos profissionalizantes que esse nosso funcionário tem que ter para poder seguir na carreira. Então, a gente quer, até 2000... Aliás, atingir 80%, não tem um prazo, mas atingir 80% de todos os nossos funcionários capacitados, porque nós não queremos também ter um funcionário que não tem interesse em se desenvolver. Se nós queremos desenvolver as pessoas, os nossos funcionários têm que ter o interesse de se desenvolver. Então, a gente só está dando oportunidade aqui para 20% dos nossos funcionários não querer se desenvolver, até porque a gente não pode ser exclusivo também. Pode ser uma opção dele aquilo. Está correto? O terceiro objetivo social é ter uma participação efetiva na sociedade municipal, estadual, federal, em situações de força maior e crise. Aqui nós temos isso, a gente teve uma atuação muito forte na época da pandemia, né? Um fato muito importante foi os Face Shields, o deputado Celso Russomano acompanhou isso, né? A gente desenvolveu um projeto da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, de um Face Shield, que foi desenvolvido a pedido dessa doutora em design que ajuda a gente no projeto Trilhar. A filha dela, olha que como o mundo é legal, a filha dela era médica e ela estava preocupada porque a filha dela ficava exposta nas cirurgias, né, não tinha uma proteção facial, e aí a Universidade Federal do Rio Grande do Sul projetou um Face e a gente produziu. Eu li essa matéria numa madrugada, falei para o SEST. O SEST é um pouco vítima dessas minhas ideias. Assim, eu digo, SEST, a gente tem como produzir isso, e 2 ou 3 dias depois a gente estava produzindo na recepção da Taurus, né? Porque como a gente não podia receber ninguém na Taurus, a gente usou a recepção, usamos 20 militares lá do Comando Militar do Sul, aliás, com o apoio do general Miyoshi, que acabou por... Miyoshi, eu já me atrapalhei aqui por causa de você. General Mioto, que ele teve uma participação fantástica na pandemia, nos hospitais, enfim, e acabou falecendo no Covid. Foi triste isso, mas a gente, junto com os militares, fabricamos mais de 500 mil de Face Shields e distribuímos no Brasil inteiro para a área de segurança e para a área de saúde, principalmente para a área de saúde e depois para a área de segurança, porque estavam expostos a isso. Tivemos outra participação muito grande também, agora nas cheias de maio, no Rio Grande do Sul, quando o Rio Grande do Sul foi atingido por aquela tragédia climática. São Leopoldo foi duramente atingido. Nós temos na cidade de São Leopoldo 220 mil habitantes, 180 mil habitantes foram diretamente atingidos, uns com muito mais rigor, outros com menos rigor, mas, enfim, nós tivemos funcionários, a Taurus, graças a Deus, não teve nenhum problema, mas tivemos vários funcionários com problemas, e ali nós tivemos uma participação muito grande. Da região, São Leopoldo foi a primeira cidade a restabelecer a energia elétrica e a água potável, porque nós, com outras empresas ali, colocamos à disposição geradores e comprávamos óleo diesel para fazer os geradores funcionarem e bombear a água, enfim.
Então, com 3 dias, se não me falha a memória, São Leopoldo já tinha energia elétrica e já tinha água potável, graças a essas empresas que a gente coordenou essa ação. A gente fez, e eu tenho lojistas nossos aqui que vieram nos prestigiar, quero agradecer vocês pelo prestígio, e eles acompanharam. A gente fez uma arrecadação de 20 mil toneladas de donativos lá na Taurus. A gente recebia os donativos em pacotes grandes, né, e distribuíamos aquilo, fracionávamos, e no outro galpão já saía os caminhões entregando nos abrigos. Então, isso a gente teve duas seguido aí, num curto espaço de tempo, duas tragédias, uma pandemia e uma tragédia ambiental, e aí a gente aproveitou para colocar isso como um compromisso da Taurus. Então, não vai ser na gestão do Salésio ou na gestão dessa diretoria que a gente vai fazer isso vai fazer parte do compromisso da Taurus com as práticas de ESG, né? E, na questão da governança, desenvolver 80% dos nossos fornecedores locais, né? A gente já está bem próximo disso, até 2030 nós queremos ter 80% de todos os nossos fornecedores na região. Isso é importante, isso faz parte daquela escolha que nós fizemos da questão do ambiente colaborativo, né? Então, ter todo mundo no mesmo pensamento. Também ampliar a pesquisa e desenvolvimento de novos materiais. Hoje já é uma realidade o grafeno, né? O Brasil tem 75% das reservas de grafeno do mundo. Nós lançamos a primeira arma com grafeno, com componentes com grafeno, no caso de polímero e revestimento das áreas das peças metálicas, utilizando o grafeno, e estamos trabalhando. Obrigado, Lemos. Estamos trabalhando muito fortemente no desenvolvimento do nióbio. Quem conhece a Taurus com mais profundidade sabe que nós injetamos metal. A Taurus injeta peças de metal, né, com um composto que era 100% importado da Alemanha e que hoje a gente já tem 25% do consumo nosso desse composto desenvolvido em casa. E nesse desenvolvimento, esse desenvolvimento também é feito com a participação da Universidade Federal de Santa Catarina. A gente já está trabalhando fortemente na inclusão, na pesquisa e inclusão do nióbio nesse composto, para que a proposta, em termos laboratoriais, né, o SESC que é engenheiro e é expert dessa área aí, mas a proposta do nióbio é acabar com eu gosto dessa frase, né, do câncer dos metais, né? Eu nem sabia que eles tinham isso, mas, enfim, acabar com a corrosão e o ferrugem dos metais. Essa é a proposta lá na frente do nióbio, e a gente está trabalhando muito em termos de laboratório com relação a isso, e isso é um compromisso nosso na parte de governança. E, por último, aumentar a participação do uso da matéria-prima própria no composto do MIM, que é mais ou menos isso que eu acabei de falar. A gente tem 25%, queremos aumentar mais e aumentar mais a produção própria e diminuir a nossa dependência. Então, esses são os nossos objetivos. Eu passaria a palavra agora para o nosso anfitrião, né, e que você possa trazer a sua colaboração também, e a gente bater um papo, dividir aqui com os nossos convidados essa questão do ESG e, em especial, no nosso caso, né, ser a primeira empresa no mundo a se alinhar às práticas ESG, a primeira empresa de defesa do mundo a se alinhar às práticas ESG. Então, por favor, se você quiser falar um pouco do seu currículo aí, contar um pouco da sua vida para nós aqui, por favor, fique à vontade. Boa tarde a todos, boa tarde, boa tarde, companheiros. Na verdade, eu fui pego de surpresa, não era para estar aqui, né? O nosso companheiro, ele teve um probleminha maior de saúde e não pôde estar aqui. Meu nome é Mário Hirose e é o nome correto da família, tá? Só que o problema maior é que o general Hiroshi ficou mais famoso do que o meu sobrenome. Por erro de grafia do pai dele, da família, ele acabou criando uma linhagem Hiroshi, mas a nossa linhagem é Hirose, né? E eu sempre brinco com isso, porque nós somos primo irmão, general Hiroshi, fomos criados juntos, só que agora está aí no 2º Exército, comandando aí 8 mil militares, e acho que está na Operação Perseu, se não me engano. E já acabou. Já acabou, né? Então, é que ele se lembra que ele fez 30 anos de casado e tinha dado para minha prima um anel de
Pérola, que chama, não sei, de 30 anos, e falou, estarei na Operação Perseu, não estarei no dia do aniversário, já estou comemorando aqui com todos vocês. Eu estou como diretor do Departamento de Desenvolvimento Sustentável na Fiesp, que chama DDS, e eu agradeço muito, né, essa honraria de ser o anfitrião por estar no estado de São Paulo. Mas eu também comecei minha carreira numa empresa do Rio Grande do Sul, né? Então, comentei que eu fui da Massey Ferguson, IOSP Maxion, depois eu fui transferido para a Finlândia, presidir a Valmet finlandesa, e agora virou a GCO. Fui presidente da Case, introduzi a agricultura de precisão no Brasil, com as colheitadeiras de algodão, os carros, vamos dizer assim, junto com o Grupo Ometo, montamos uma fábrica de colheitadeiras de café e uma série de coisas. Mas eu sou muito antigo na área. Dos anos 70, nós importávamos colheitadeira de cana da Massey Ferguson, Austrália. E a colheita mecanizada, para aqueles que não sabem, ela já desde os anos 70 a gente já trazia isso pela Massey Ferguson, né? E tive uma carreira internacional, presidi muitas empresas, fiquei muito tempo na Finlândia, na Europa. São mais de 70 países onde a gente teve uma atuação muito no sentido de promover o Brasil internacionalmente, como faz a Taurus. A Taurus ela está em mais de 100 países, super internacionalizada. Na verdade, eu ia até falar uma piadinha aqui, eu me preparei aqui para falar, li o relatório e você antecipou tudo que eu deixei aqui por escrito. Essa é a vantagem de você falar primeiro. Ia parabenizá-lo pelas atuações de São Leopoldo, a Elizabeth da CNN, companheirona, amiga, Fernando Nakagawa, e ela me comentava muito, porque ela é de Canoas, e o próprio Dan Iosp, tive a felicidade de trabalhar com Ivonne Iosp, né, nos anos 80, mas a minha carreira sempre foi internacional. Então, eu fiz IMD na Suíça, fui convidado pelo governo norte-americano para... Até hoje eu não entendi direito, mas visitei várias instituições convidadas pelo Departamento de Estado norte-americano, o Berkeley, Fundo Monetário, Universidade do MIT. Eu dei um giro de muito tempo nos Estados Unidos para conhecer um pouco American Way of Life, acho que deve ter sido isso, né? Ou era alguém que sempre me recebia no aeroporto, eu ficava assim meio... Quem será esta pessoa que está me recebendo aqui no aeroporto para me pagear? Então, primeiro eu queria parabenizar pelo relatório. Para mim foi surpreendente no sentido de os números que vocês apresentam no relatório, é um negócio impressionante em termos de uma empresa voltada para o setor de defesa a nível mundial ser o primeiro relatório. E eu acho que vocês fizeram muito bem de internalizar o ESG dentro da companhia, porque é uma questão horizontal. Eu sempre coloco, antes do ESG, outra palavra que muita gente usa, que é outro E, que é o Economics, né? Economics, Environment, Social and Governance. Eu acho que a parte econômica, depois eu entendo que você vai falar um pouquinho mais acho que foi Davos, né? Tudo começou um pouquinho no relatório do BlackRock em janeiro de 2019, 20, né? Quando o BlackRock colocou, dizendo que só faria investimentos em empresas que tivessem o ESG. Quer dizer, aquilo para globalização na Suíça, que o assunto era apenas sempre globalização, mercado financeiro, e vem o Schwartzman dizendo, bom, agora nós não vamos investir se não tiver empresas que estarem preocupadas com questões ambientais, sociais e governança. Eu anotei os tripés que você andou colocando aqui, e eu diria assim, vocês fazem muito mais que isso.
pelo relatório. E aí vai uma sugestão para o relatório 2024. Eu acho que vocês poderiam colocar o ODS 17. O ODS 17 é o que vocês mais fazem, que são as parcerias. E aí eu percebi que todo o relatório aqui, das áreas que eu... Na questão, vocês elegeram os ODS 3, saúde e bem-estar. O 4, educação de qualidade. 5, igualdade de gênero. O 8, trabalho decente e crescimento econômico. 9, indústria, inovação e infraestrutura. 10, redução de desigualdades. Consumo e produção. 12, responsáveis, né? 13, ação contra mudanças globais, ações do clima. E eu coloquei aqui, parabenizar a sociedade que vocês, ao entorno, tanto na enchente recente, né, que vocês fizeram um grande movimento de apoio à população. Acho que foi até um aeroporto, né, que vocês deram um apoio muito grande lá. E também com relação às outras atividades que vocês fazem ao entorno, que é fundamental na questão da empresa. Ela está localizada numa cidade, num bairro, mas o entorno é fundamental, né? Eu até me lembro uma passagem da General Motors. Nós tínhamos uma planta lá em Bogotá, e no meio de uma comunidade. E imagina na Colômbia, em Bogotá, no meio de uma comunidade. A maioria dos funcionários viviam, tipo na Rocinha, tipo em Paraisópolis, lá na Colômbia. E nós visitávamos os trabalhos sociais, porque é fundamental ter a importância que você deu nas questões, principalmente no desenvolvimento do tripé, que você colocou muito bem, no desenvolvimento pessoal, tecnologia e inovação, que é o tripé, e um ambiente colaborativo, né? E essa cartilha, trilhar, seria uma das perguntas que eu iria fazer, porque, para quem está de fora, provavelmente não deve entender o trabalho que vocês fazem dentro da fábrica. Excepcional. É um trabalho muito bonito que você acabou de explicar, desse plano de carreira, desenvolvimento horizontal, ou às vezes vertical, mas se preocupar com as pessoas. E o mais importante que eu vejo no relatório, ele faz parte de um planejamento estratégico da companhia. Você colocou muito bem, né, que ela faz parte do planejamento estratégico. E agora, vocês estão trilhando, nós vamos realizar um evento, o maior evento das Américas, da América Latina para baixo, no Fórum Mundial de Economia Circular, que vai ser aqui no Ibirapuera, no início de maio. Já reservamos o Parque Ibirapuera para fazer esse maior evento, e patrocinado pelo governo da Finlândia, onde eu morei muito tempo lá, presidi a Valmet, finlandesa, e eu estava explicando, eu não sou muito, vamos dizer, atento a essas questões dali para lá. Mas o único lugar que eu sei, nós fabricávamos também lá na Finlândia, né, pela própria Valmet, os equipamentos de caça, essas coisas todas. Então, eu queria primeiramente parabenizar, e o tema aqui é a gente ir passando a bola para cada um, né, e vamos fazendo esse bate-bola. Queria passar para ti sobre os meus comentários e passamos para frente. Bom, Mário Hirose, né? Hirose. Pois é, eu já me atrapalhei todo, né? Conheço o general há muitos anos, amigo meu pessoal. Aliás, hoje nós, pouco tempo que a gente falou aqui, temos dois amigos em comum, né? O teu irmão, e o outro, o Salvani, que me antecedeu na presidência da Taurus, né? Trabalharam juntos na Hiroshi. Bom, deputado,
Aliás, ele fica bravo quando eu chamo ele de deputado, que ele fala que eu tenho que chamar ele de meu amigo. Agora eu vou me promover aqui, pessoalmente. Aqui. Vou passar a palavra para você, te ouvir um pouco aí. Deixa eles falarem. Ele vai deixar por último, então tá, aí você faz, beleza. Eu Então, faço tá. um. Então tá bom. Então, já que nós falamos um pouco de ESG, um pouco ele comentou aqui da importância dos destaques do nosso relatório, vamos falar um pouquinho agora, então, da parte legal, né, da parte que já vai virar uma atribuição das empresas que são listadas na Bolsa, das empresas de capital aberto, né? Então, o Márcio Barreto, que é o sócio-diretor da KPMG, vai falar um pouquinho para nós aí do novo momento das empresas de capital aberto com relação às práticas ESG no Brasil. Obrigado, Salesio. Primeiro, é uma honra estar com vocês aqui no lançamento do segundo relatório de sustentabilidade da Taurus. A gente teve a participação, né, no relatório, ficamos super honrados e impressionados com a qualidade do relatório. E o Mário deixou várias bolas pingando, né, para a gente aproveitar, né, e explorar um pouquinho mais o assunto. Quando ele fala da BlackRock, né, é o maior fundo de investimento do mundo, e realmente o Larry Fink falou, a empresa, a partir de agora, para eu investir na sua empresa, ela não pode aparecer ser ESG, ela tem de fato ser ESG. Ela tem que, de fato, estabelecer compromissos e perseguir esses compromissos. Não precisa ter todos os indicadores maravilha naquele momento, mas ela precisa mostrar um plano de ação e orientar, né, e ser orientada para atingir esse plano de ação. E tem mais dois fatores que impulsionaram, né? Tem esse fator a partir do momento que a indústria financeira, que o setor financeiro dá as ordens, ele é muito forte, né? Ele impulsiona muita coisa. Então, as instituições financeiras determinando a regra do jogo foi bastante interessante para a agenda do ESG dar esse boom que teve nos últimos anos. E outros dois fatores também são a nova geração. A nova geração, ela também, de fato, ela exige mais isso das pessoas, exige mais isso das empresas. Então, elas estão, através de N pesquisas que são feitas, elas estão exigindo muito mais das nossas empresas, das nossas pessoas. Então, é um compromisso que elas estão exigindo e muito com o que você falou agora. A gente não tem que se preocupar só com a nossa operação dentro de casa. O ESG ele veio para se preocupar com todo o ecossistema, né? Então, se você terceiriza um serviço, se você quarteiriza um serviço, você tem benefícios em função daquele serviço, você também é responsável por aquele serviço. Ano passado, a gente teve alguns casos de direito de trabalho análogo à escravidão em empresas lá do Sul, que era por profissionais terceirizados, quarteirizados, em que a empresa nem sabia do que estava acontecendo, mas como ela se beneficia de tal serviço, ela é responsável por tal serviço. E, por último, né, o terceiro pilar aqui que impulsionou a agenda ESG são os aspectos regulatórios, que também é outra forma de você impulsionar a agenda. E os aspectos regulatórios no tema ESG, ele está vindo a galope, cada vez mais. A gente fala de mercado de crédito de carbono, que está agora foi aprovado, né, deixou de ser voluntário para ser oficial. A gente fala da parte de circularidade, que é um tema super importante lá, em que a gente fala de resíduos, em que a Taurus tem um compromisso também público com a parte de resíduos. O Brasil, por exemplo, ele destina 40% de todos os resíduos do Brasil vão para aterros inadequados ou lixões. Quer dizer, é um percentual muito alto. Se você pegar essa estatística no norte, nordeste do país, ele ainda é muito mais alto. Então, realmente, é uma preocupação. A parte de mudanças climáticas é outra preocupação muito grande. E a agenda regulatória vem aí para nos ajudar, para forçar, para impulsionar as empresas a estabelecerem metas e perseguir essas metas. A partir de 2026, a agenda de ESG ela vai ganhar uma nova força. Ela vai mudar de patamar, propriamente dito. As empresas de capital aberto elas serão obrigadas a aderir e publicar o IFRS S1, S2. S1 é um capítulo de uma norma contábil internacional referente à sustentabilidade e o S2 é referente a clima. Então, toda empresa que publica suas demonstrações financeiras vai ter que também combinar com suas demonstrações financeiras essa informação do capítulo S1, S2.
Ou seja, né, ela vai ter que identificar, avaliar, mensurar, valorar riscos de ESG, riscos de clima. Então, é uma nova tarefa que as empresas vão ter que fazer, é uma nova atividade, mas ela vai estar combinando. E daí outra bola que ele levantou aqui no Economics, Environmental, Social and Governance. Ela está combinando aspectos de sustentabilidade com aspectos financeiros, econômicos, contábeis. Então, ela está combinando, inclusive, a materialidade vai deixar de ser materialidade e vai passar a ser dupla materialidade, em que você vai ter que combinar aspectos materiais de sustentabilidade com aspectos materiais financeiros. É uma nova matriz, mais trabalho, viu, Salazio? É uma nova matriz. É uma nova matriz de materialidade em que se chama dupla materialidade, em que as empresas vão ter que elaborar também e combinar esses fatores econômicos e de sustentabilidade. Tá? Isso que eu queria dizer. Na verdade, eu queria passar aqui. Não, eu posso comentar também, se você, a questão do escopo que você comentou, que é fundamental. Para aqueles que não estão familiarizados, né, pela primeira vez na reunião de Baku, na COP29, anterior à própria reunião governamental, chegou-se num acordo no artigo 6, tão esperado artigo 6, que está muito focado nas questões dos valores a serem, vamos dizer assim, doados, né, dos países ricos. Eles são obrigados a doar 1% do PIB a nível internacional. A gente fazia muito isso na Finlândia, a gente mandava tratores para o Sudão, eu mesmo fiquei preso na Etiópia, em Addis Abeba, por problemas de qualidade dos tratores que eles colocavam lá nas máquinas nossas, dos arados fabricados no Rio Grande do Sul, lá de Canoas. E eu fui fazer inspeção técnica ali e fiquei preso, literalmente, porque eles botaram tratores de 400 cavalos num arado de 80 cavalos. Né? Então, desmanchou. E aí, por que eu levantei isso? O escopo 1 é da porteira para dentro. Escopo 2, energia. E no relatório, vocês mencionam muito bem os desafios e os compromissos que vocês colocaram como net zero e a redução, né? E também o escopo 3. E o escopo 3 será o grande desafio para o mundo. O escopo 3 está relacionado com os fornecedores. O escopo 3 está relacionado que você tem que se preocupar não só com a sua fábrica da porteira para dentro, não só com a questão da energia, mas o que o seu fornecedor faz, o fornecedor de embalagem, o transporte do caminhão, será que é Euro 6? Será que o nível de emissão? E o escopo 3 é um grande desafio, porque as grandes empresas como a Taurus, ela vai ter que, além de ter o seu trabalho interno, ela vai ter que direcionar para os seus fornecedores e na cadeia produtiva, né, de como se deve produzir mais, produzir bem, com todas essas qualidades do ESG e também com as questões das emissões. E no relatório, que está muito bem colocado, esses níveis de emissões, é a grande preocupação do mundo. O Japão está preparado com trilhões de dólares para comprar créditos de carbono no Brasil. Uma ou duas empresas tradings, elas vão ser as que vão poder comprar, já estão com milhões de hectares aqui. Só estava aguardando a legislação, a questão voluntária, a questão obrigatória, mas dinheiro não falta. É uma coisa interessante de ouvir. Inclusive, Demário, desculpa te interromper, inclusive as empresas elas já estão exigindo hoje dos seus fornecedores, ou estão começando a exigir dos seus fornecedores, que elas façam inventário de emissões, para você poder medir, e só medindo que você consegue reduzir, né, se você não tem uma medição. Então, quando você vai fazer quando
uma empresa vai fazer um bid para a contratação de um prestador de serviço, de um fornecedor, ela já está exigindo alguns aspectos de ESG, né? Antes que a gente via muito aspectos financeiros, levanta o Serasa do fornecedor, levanta, né, a capivara daquele fornecedor. Não vai agora ficar restrito só a aspectos financeiros, vai ficar também, vai cobrir aspectos sociais e ambientais. É fundamental essa colocação, porque nós estamos caminhando para um mundo melhor. Não tem jeito, ou vai ser feito desta forma, ou vai estar fora de mercado. A geração XYZ não aceita qualquer produto na prateleira mais. Ela passa a observar se aquela empresa, socialmente, ambientalmente, e principalmente de governança, que você colocou muito bem, que está no relatório, está muito claro essa questão da ética, as questões fundamentais da governança, o consumidor XYZ vai exigir na prateleira do que ela faz, né? Essas questões de café, de cacau, a origem, mão de obra análoga à escravidão e coisas que o valham, não vai funcionar mais, né? Daqui para frente e cada vez mais. Mas, assim, vai ser o joio do trigo. É um filtro e as grandes empresas, como a Taurus, que estão no escopo de relatórios de sustentabilidade e vão exigir dos fornecedores isso, é uma questão de eternizar realmente o que está sendo feito, né, pelos fundadores de 1930, as famílias, todas aquelas, depois da Segunda Guerra, da Primeira Guerra Mundial, né. Deixa eu passar um pouquinho a palavra. É importante falar um pouquinho do currículo depois de vocês, né, por favor. Boa tarde a todos. Inicialmente, agradecer ao Salésio pelo convite. Então, meu nome é Ricardo Rosário, sou coordenador de transição energética na Secretaria de Agricultura do Estado de São Paulo. Estou representando o secretário Guilherme Piai, que infelizmente não pôde estar aqui com a gente, está com o governador em Brasília, né, Salésio? Então, não é fácil estar no lugar dele aqui. Agradecer o convite, a fala do Irossi, a fala do Barreto, e estar aqui junto com o deputado Celso Russomano, que também é um prazer, uma honra. Tem bastante coisa para a gente falar aqui, né, Salésio? Né? Primeiro, quando o secretário me deu a missão, falou assim, ó, você vai ter que ir lá falar num relatório de sustentabilidade da Taurus. Falei, bom, né? Uma empresa de defesa falando de sustentabilidade, de ESG, né? Acho que o Irossi e o Barreto já falaram, né? O que seria melhor chamar, né? ESG, concordo com vocês plenamente, mas eu acho que eu prefiro chamar de sustentabilidade, que é um pouco mais longo. Eu vou falar um pouco dessa história. Mas primeiro, né, às vezes a gente ouve bastante falar que o ESG, essa bandeira, é preconizada por uma nova ordem mundial que tenta, não sei, colocar alguns parâmetros, alguns padrões, e a gente pensar que em uma empresa de defesa jamais faria um relatório de ESG. Isso aqui é um marco, né? E o marco mais importante é mostrar que isso é uma ferramenta de gestão. O secretário Guilherme Piai, vocês não têm ideia de como o cara é um gestor, né? Aquela secretaria anda porque é um gestor. Isso aqui a gente está falando de planejamento, né? De como a gente vai melhorar essa empresa já fantástica, né? Sem essa, vamos dizer, um lado político, vamos dizer aqui, né? Estamos aqui do lado político, né, deputado? Né? Mas como que a gente tecnicamente vai melhorar essa gestão? Então, vocês estão de parabéns, né, por ter essa ousadia, vou dizer assim. É o segundo, né? É o segundo feito em casa, mais ousadia ainda, né? Sensacional, numa boa, eu adoro a KPMG, Ernst Young, a McKinsey, Price, Deloitte, mas eu acho que a função deles é essa, é ensinar e deixar em casa fazer, né? Só que é um desafio, e é um desafio que vai ser melhorado, né? Faz parte, né? E é o que o Barreto colocou. Como que vocês estão fazendo, né? O que vocês estão fazendo pelo menos? Senão, como que eu vou pegar capital no BlackRock, né? Ou em outros lugares, ou vou comprar ação da Taurus na bolsa, né? O Barreto nem falou muito disso ainda, depois vou deixar para ele, né? A B3 está regulamentando isso, já regulamentou, mas e aí? Né? E aí é bacana, eu não sabia, vou ser sincero, vou pedir desculpa pelas ignorâncias, que a Taurus era de 1930,
né? E uma parte dessa história começou a partir de 1929, né? Com a quebra da Bolsa de Nova York. Os investidores começaram a fazer pressão para saber mais informações sobre as empresas que estavam listadas, né, na Bolsa de Nova York. E tem um relatório que chama The Report, que é onde começa a ter essa pressão para a gente ter indicadores para a nossa sociedade sabermos em quem a gente quer investir, né? Então, foi o BlackRock? Não foi. Foi 10, 15 anos atrás, 20 anos atrás? Não foi. Foi 1929, 30? Também não foi. Eu gosto de contar uma coisa mais antiga, turma. E aí é bom estar no agro, né? Porque isso começou no agro. Não sei se vocês já ouviram falar de um cara chamado São Tomás de Aquino. Já ouviram falar nesse senhor? Faz tempo, né? Esse senhor escreveu sobre a função social da propriedade. A função social da propriedade fala que a propriedade rural, né, naquele tempo dele, só tinha propriedade rural. Era propriedade rural e comércio, né? Tinha que cumprir 3 requisitos, né? Quais seriam? Respeitar o meio ambiente, certo? Respeitar, né, ser produtiva e respeitar normas de trabalho, bem-estar social. Isso é o quê? ESG para mim, né? Bem simples. E depois isso... Na veia, né? Na veia. E depois isso foi para uma encíclica. Papa Leão XIII escreveu a encíclica Rerum Novarum, que falava exatamente isso, né? E aí a turma fala que é novidade falar de ESG. É novidade aqui, na defesa. Isso é novidade. Né? Isso depois, só porque, né, eu sou advogado, né, querem que eu fale um pouco, né, eu sou advogado, professor da Faculdade de Direito do Mackenzie. A gente tem o Código Civil Alemão, que é o famoso BGB, e lá tem um artigo que fala que a propriedade obriga. Obriga o quê? Obriga a ser produtiva. Né? E vocês já devem ter ouvido falar, né, num relatório dos Estados Unidos que chama Farmers Here, Forest There. Né? Fazendas aqui, florestas lá. Né? Porque eles não querem cumprir o ESG, não querem ter a função social da propriedade. E a gente, turma, é o país mais sustentável do mundo. Nosso agro é o agro mais sustentável do mundo. A gente está vendo aqui uma defesa mais sustentável do mundo. A gente tem que mudar a chave nos discursos. Né? No fundo, quem tinha que ditar as regras, né, das conversas no mundo é esse país chamado Brasil, pessoal. A gente tem que mudar isso, né, e entender o que a turma fala, né, para a gente melhorar. Pensando um pouco aqui no poder público, né, deputado, a gente que deveria dar o exemplo, mas a gente não dá, a gente tenta. A gente fala que hoje em dia, quanto menos a gente atrapalha vocês, né, cobra, mas não dá. Então a gente tem que incentivar, né, não é muito fácil, vocês sabem muito bem como funciona o poder público. Né, o poder público acaba sendo hoje um indutor, e isso é bom. Porque se a gente está diminuindo o Estado, que na minha opinião pessoal é um dos objetivos, né, a gente tem que induzir essas políticas públicas, que no fundo são feitas pela iniciativa privada, Salésio. Né? Então isso é excelente ver vocês aqui cumprindo isso, que deveria estar na nossa veia. Né? Sinceramente, no estado de São Paulo, a gente está bem entrosado. Eu acho que a agricultura, a CEMIL, a Ciência e Tecnologia, a Secretaria de Pessoa com Deficiência, a gente tem vários projetos juntos, vários alinhamentos. Então, a gente tenta, vamos dizer, ser sustentável, mas produzir um relatório de sustentabilidade para o Estado não é fácil. Né? A gente já tentou, estamos pensando sobre isso, mas é um grande desafio. Né? Então, acho que esses são as principais falas aqui, acho que vão ter outros bate-papos, mas principalmente, Salésio, é parabenizar vocês, porque eu tenho certeza do enorme desafio que foi isso, da enorme pressão que vocês recebem do setor e de outros players do mercado, e contar com a gente no Estado para divulgar isso. Já falamos de alguns possíveis projetos, então a gente está à inteira disposição. Queria fazer um comentário importantíssimo colocado aqui com relação à matriz energética. Então, eu sempre brinco que qualquer indústria na Europa que fizer um plug and play, tirar a tomada na Alemanha, ou na Espanha, ou na França, ou na Inglaterra, ou na Itália, e plugar no Brasil, ela já é 40% mais sustentável por causa da nossa matriz energética.
por causa da nossa energia elétrica, por causa da biomassa e toda a nossa sustentabilidade. Só que os cálculos que a van der Leyen faz desde que ela começou no Partido Verde, do Green Deal, o cálculo deles não é do well to will. Eles fazem do will para o consumidor. O que é isso? É do tanque para o consumidor, os cálculos deles. Eles esquecem que, para produzir aquele carro, tem que fazer a conta como no poço, da água, da matriz, e é 40%. Então, o Brasil, em termos de hidrogênio verde, matriz energética brasileira, desculpa, vou fazer um comentário aqui, Salésio, mas se fizer cálculos de sustentabilidade e de energia, onde é produzido com mais sustentabilidade no mundo, a questão do equipamento de defesa, é a Taurus. Não existe outra, porque a nossa matriz, de partida, já começa com 40%, ganhando mais à frente da matriz energética. Mas não interessa aos europeus, aos americanos, aos chineses, fazer cálculo de análise de ciclo de vida, de sustentabilidade, porque uma matriz de carvão, uma matriz voltada para os fósseis, de partida é menos 40%. Então, quando você coloca muito bem essa questão, que quando descobrirem o Brasil novamente, né, porque nós perdemos, né, deputado, a guerra da comunicação. Nós somos muito mal para se comunicar a nível internacional. Em fóruns internacionais, o deputado Leonardo Jardim, num dos seminários, ele chegou e falou assim, nós não vamos para a COP29 falar dos problemas de queimadas, problemas internos de energia, de problemas que nós temos que falar a nossa agenda propositiva para 2030, 2040, 2050, não é? Porque nós temos um grande desafio interno também de a gente se comunicar de uma forma correta e falar a verdade. Nossa matriz é a melhor que tem, não tem jeito. As indústrias automobilísticas, qualquer que uma, faz um plug and play, desliga a chave, põe aqui, já é 40% com menos emissões no mundo, né? Por que nós não fazemos um plano estratégico e nos comunicamos desta forma? Então, é um desafio aí que eu deixo um pouquinho na mão do... Só para aproveitar, Erossi, né, que aí é uma praia um pouco do agro aqui também, né? É isso, a gente tem que começar a fazer um mapeamento que a turma tem chamado do berço ao túmulo. Do berço ao túmulo é da extração do grafeno, do nióbio, certo? Até o meu resíduo depois que eu produzi meu armamento. E o que o Erossi está colocando é isso, que na Europa, principalmente, eles começam a contar a história só do meio do caminho. Então, eles são muito mais emissores do que a gente. Outra briga que a gente tem grande no agro é que eles acham que a gente, no agro, produz combustível, né, etanol. Só que antes do etanol, a gente produz açúcar, etanol, energia e agora biogás, biometano nas plantas das usinas de cana-de-açúcar. E eles não entendem que a gente consegue ter 2, 3, 4 safras, dependendo da coleta. Então, a gente tem que pensar exatamente isso e comunicar exatamente isso, né? Como que eu, Taurus, vou extrair nióbio, vou extrair grafeno e vou produzir o melhor armamento do mundo, o mais sustentável do mundo. E colocando, antigamente se falava muito de berço ao túmulo. Agora, berço ao berço. Hoje, os resíduos eles passam a ser uma segunda indústria e todos têm que prestar atenção. Se a nossa Câmara dos Deputados, se o governo conseguir, vou falar numa japonesinha na COP29, todo mundo perguntava para ela, mas qual é o problema do Brasil? O problema do Brasil, no Japão não se cobra absolutamente nada. Quando uma matéria-prima reciclada tem o mesmo imposto que uma matéria-prima virgem, e ela perguntava, eu estou falando dessa japonesinha, que na Fiesp lá vieram 3 ou 4 falando dessa japonesinha da COP29, falou, não estou entendendo, vocês cobram imposto
de material reciclado que volta para a indústria no mesmo nível que o material virgem? E qual que é o incentivo que existe para produzir e fazer reciclagem e fazer subproduto que vai ser a segunda indústria? Então, esse é um grande desafio que eu vou deixar aqui para o deputado Romano falar um pouquinho sobre o tema. Só para ajudar o deputado, uma coisa, ontem, né, na nossa Alesp, foi aprovado o projeto de lei de redução de impostos para veículos, né, a energias renováveis. E aí, nessa pauta, né, o carro elétrico é excelente, claro que é, mas muito mais excelente que o carro elétrico para a gente é o carro híbrido, né, com vários combustíveis, especialmente etanol, né, que é produzido aqui, e isso é muito mais sustentável. Então, a gente tem que entender, até a biogás, né, se a gente pensar, não é da Finlândia, né, mas é da Suécia, a Scania, hoje só produz caminhão a biometano. Né, como que a gente vai conseguir, né, principalmente essa matriz de transporte pesado, que infelizmente é a que mais emite emissões de gás de efeito estufa, né, descarbonizar, vai ser com essa pegada aí. Ricardo, existem outros programas também, né, de incentivos, né? Então, para cada redução de emissões ou incentivo à circularidade, existem programas de incentivo como o RenovaBio, em que você vai usar biomassa para gerar energia, em que há oportunidades para as empresas, né? Então, não é só riscos, só redução. A cada risco tem uma oportunidade também. Existe também um mercado de crédito de logística reversa. Então, a partir do momento que você você fomenta o ecossistema de logística reversa, você consegue emitir também créditos de logística reversa e valorar, monetizar aquele todo o seu esforço pelo serviço prestado. Então, não estou desse lado aí, mas eu do lado privado, eu vejo o governo dando bastante N formas das empresas também identificarem oportunidades e valorar aquele serviço prestado para a sociedade. É muito bem lembrado. Essa bolsa de resíduos nasceu na Fiesp. Eu fui responsável pelo primeiro leilão na Fiesp, na comercialização dos resíduos domésticos, plástico, papelão, papel e alumínio. Alumínio é 99%. Mas começamos aí e hoje temos os institutos comercializam e estão atrelados ao licenciamento ambiental, né? É fundamental, todos sabem disso. Se o sorvete Rochinha, que é produzido no litoral norte, e o palito e o papel é jogado aqui na cidade, teoricamente, ele deveria ser responsável para reciclar esse palito e esse papel. Então, como não é possível fazer isso, então, corretamente, a Fiesp, o convênio com a CETESB e as indústrias que estão associadas, todos eles fazem essa comercialização desses resíduos e há um mercado de compra e venda que hoje faz parte do Instituto. É muito bem colocado isso. Bom, já disse boa tarde a todos. Eu estou ouvindo aqui atentamente, acompanho a Taurus. Há quantos anos que vocês já compraram a Taurus? 14. Mas a partir daí, a partir da compra da Taurus, eu passei a acompanhar mais de perto o trabalho, inclusive, do Salésio como CEO. Mas o que me chama a atenção, Salésio, é que do que você colocou aqui em relação ao que a Taurus faz é muito pouco, porque no entorno da Taurus, tudo que vocês já fizeram lá, e contando a questão da pandemia, eu mesmo usei, né, as máscaras, fez exatamente. Usei no meu programa e foi uma discussão polêmica, porque todo mundo me questionava e dizia, olha, a máscara não tem a mesma eficácia das máscaras de pano, e era exatamente o contrário, porque a máscara protegia muito mais. Tive uma discussão imensa com a imprensa de uma forma geral, porque logo em seguida veio a minha campanha para prefeito em São Paulo, em 2020, e eu usando a máscara e todos me questionando, e a máscara era muito mais segura do que as máscaras de pano que estão sujeitas a uma contaminação de uso diário.
Deveríamos trocar elas 3 vezes por dia, se é que a gente queria alguma eficiência em relação a isso. Mas, voltando um pouco atrás, essa questão lá do Rio Grande do Sul, essa tragédia que nós tivemos no Rio Grande do Sul, a Taurus se empenhou de uma forma absurda e calada, quieta, sem divulgar o que estava fazendo, pensando no social e pensando no meio ambiente. Então, em primeiro lugar, parabéns pelo que você tem feito aí. Você é um CEO que pensa nos que mais precisam, e essa é a relação do SG, que é importante também, além da questão ambiental. Eu, em 1996, fiz o Código Latino-Americano de Defesa do Consumidor. Na verdade, o texto estava pronto e eu acabei sendo relator em Guayaquil, no Equador. Mas lá a gente colocou, em 1996, a obrigatoriedade de rótulos, embalagens, serem colocadas no mercado de consumo, e eu consegui aprovar com todos os países da América Latina, com a obrigatoriedade de ser sustentáveis, coisa que a gente não conseguiu ainda no Brasil, né? Mas está no texto da lei e não está no texto da legislação brasileira. Eu fiz parte da Comissão de Meio Ambiente 14 anos, porque era meio ambiente e defesa do consumidor, então a gente trabalhava as duas coisas o tempo todo junto, depois é que foi separado no Congresso Nacional, mas eu trago comigo, né, essa questão ambiental, que é muito forte. E a questão social, né, quando eu assumi o relatório da pessoa, da lei de proteção à pessoa com deficiência, e a chamada lei de inclusão, eu estava preocupado exatamente com isso. O que nós vamos propor, né, para as gerações que nós temos aí pela frente, os nossos filhos, os nossos netos, o que nós temos para deixar para eles, né? E isso está bem ligado ao que vocês estão pretendendo, e eu li o relatório, parabéns pelo relatório, de iniciativa própria, né? Não está forçado. A gente conversava aqui, eu dizia, o governo cobra muito e faz pouco. E exemplo disso foi a minha discussão na Câmara dos Deputados, ou melhor, no Congresso Nacional, para que a gente tivesse acessibilidade lá dentro, porque a gente cobrava, através de leis, né, de que o poder público tinha que cobrar da iniciativa privada a inclusão, né, e a acessibilidade, e nós, dentro do Congresso Nacional, não tínhamos. Então, tivemos que fazer uma reforma lá, para, no plenário, a gente ter a capacidade de receber uma pessoa, um cadeirante, uma pessoa com deficiência, onde a gente não tinha, e era o exemplo de quem produzia leis, né, obrigando a iniciativa privada a cumprir. Então, eu acho triste quando o Estado não é presente na vida do cidadão, como deveria ser, dando exemplo e puxando a carroça, não ficando atrás do que a iniciativa privada está fazendo. De uma forma ou de outra, a gente, com essa construção e o exemplo de uma empresa de defesa, buscando questões tão importantes que são do dia a dia da vida da gente, que a gente vai construir um país muito melhor. Então, parabéns, a Taurus hoje está em 5 países do mundo, né, com fábricas, mas está vende para mais de 100 países. Mas veja que é uma empresa brasileira. Eu sou suspeito para falar, porque eu uso uma arma da Taurus, mas é uma empresa brasileira mais respeitada fora do Brasil do que aqui dentro do Brasil. Se você fala da Taurus nos Estados Unidos, todo mundo abre os olhos e respeita, né, por tudo que ela vem construindo. Está faltando, de fato, como foi bem colocado aqui na mesa, a gente ir para fora e divulgar exatamente o que o Brasil já faz. Eu, nessas negociações do Mercosul, agora está em alta isso, com a União Europeia, eu tive várias vezes, eu fui presidente do Parlamento do Mercosul, hoje sou vice-presidente da delegação brasileira. Eu estive várias vezes no Parlamento Europeu e sendo cobrado o tempo todo. E um dia eu me irritei com aquilo e disse, olha, gente, é o seguinte, a próxima reunião que nós vamos fazer da Eurolat, que é o Parlamento Europeu com a América Latina, nós vamos fazer na Amazônia, para vocês verem o que a gente tem lá. Porque vocês dizem, cobram, agora vocês não perguntam se o ribeirinho vai morrer de fome, se ele não devastar uma pequena área para plantar e para sobreviver comendo o que ele precisa.
Vocês precisam conhecer em loco para ficar falando tanto das responsabilidades que nós do Mercosul temos como um todo, porque hoje a Bolívia está integrando o Mercosul e tem uma grande parte da Amazônia, e simplesmente não saber o que de fato a gente está fazendo. E a gente tem matrizes sustentáveis, como foi bem colocado aqui, muito maior do que todos os países. Eu fui o relator de Angra 2. E eu fui para a Alemanha, visitei a Alemanha toda, visitei as usinas nucleares, visitei como é que se diz, os depósitos de dejetos nucleares, que eles usam lá, e está até hoje lá, minas de sal com mais de 500 metros de profundidade. Para você ter uma ideia do que é isso, eles têm uns prédios de 6 andares para ter cabo suficiente para descer 500 metros debaixo da terra. Porque eles foram tirando sal, tirando sal, tirando sal, virou imensas cavernas debaixo da terra, em vários níveis. E lá eles guardam os dejetos nucleares. Venderam para a gente, entregaram tecnologia, etc. e tal, depois voltaram atrás, fecharam tudo e cobram da gente o que eles mandaram para cá. Então, tá na hora do Brasil começar a realmente mostrar o que a gente tem, a capacidade. A gente tem que saber se vender, foi muito bem colocado aqui nesse painel. A gente tem que saber se vender para que a gente seja respeitado. E aí, quando eu cobrei e disse que a próxima reunião teria que ser feita na Amazônia, todo mundo parou de brigar, parou de cobrar. Vocês vão conhecer em loco, vão saber o que faz, não tem problema nenhum. Nós temos aí 6 milhões de ribeirinhos na Amazônia, 6 milhões. Vocês pagam o salário deles, que eles vão ficar o tempo todo só protegendo a floresta. Não tem problema nenhum, porque eles têm que sobreviver, eles têm que comer. E isso tem que ser respeitado também. Então, eu acho que esse processo é extremamente interessante. Não quero ficar me alongando aqui, porque jornalista e deputado ao mesmo tempo só vai dar falar sem parar. Mas eu quero parabenizar a mesa, parabenizar a Taurus pelo que está fazendo. Eu sou fã do Salésio, é meu amigo, como ele falou, e eu não gosto que ele me chame de deputado. Na verdade, eu prefiro que me chamem de Celso, porque a gente está na vida, a gente não é. Apesar de eu estar 30 anos no Congresso, estou fazendo agora, em fevereiro, 30 anos que eu cheguei no Congresso Nacional, mas a gente tenta fazer o melhor, a parte que a gente precisa fazer, inclusive no Parlamento do Mercosul, que eu cheguei também. Na verdade, cheguei no Mercosul em 95, porque era uma comissão inter-países de parlamentares. Depois, em 2011, se tornou o Parlamento do Mercosul, que ontem eu consegui inaugurar. Eu tinha me comprometido com o Salésio, então tinha que voltar para o Brasil de qualquer jeito, mas ontem nós inauguramos a sede do Parlamento do Mercosul. Foi uma obra que eu comecei em 2020 e ontem eu consegui entregar. E hoje nós temos, de fato, um parlamento com sede, fica em Montevidéu, no Uruguai. Quem for ao Uruguai e Montevidéu está convidado a conhecer. E nós começamos, de fato, a discutir em tom de igualdade com a União Europeia as questões do Mercosul. Esse acordo é extremamente importante para a gente, vai gerar muitos empregos, nós vamos vender uma quantidade imensa de grãos, carne bovina, carne de frango, enfim, tudo que nós produzimos aqui, não só no Brasil, mas em todos os países do bloco do Mercosul, e vai nos fortificar tremendamente. Agora, eles cobraram durante todas as negociações essas questões sustentáveis o tempo todo. Agora, pergunta se do lado de lá estão fazendo a mesma coisa. Não fazem, né? As matrizes energéticas deles, principalmente a Alemanha, que é uma das que mais cobrou a gente, e da França, não é o que a gente espera, não é o que a gente tem aqui. Obrigado, gente. Inclusive, Parabéns. né, Celso, o IFRS S1, S2, que as empresas brasileiras de capital aberto vão ter que aderir, o Brasil é o primeiro país a aderir a essa condição. Países europeus, nem os Estados Unidos, vão aderir tão rápido quanto as empresas brasileiras. Parabéns, deputado. Quisera nós tivéssemos deputados com a sua formação, porque, infelizmente, né, não é a maioria. Não é a maioria. Infelizmente, também, não é a maioria que está a favor da indústria. Né? A gente brinca muito lá na Fiesp que o agro ela tem um poder muito forte, mas a indústria em si, no estado de São Paulo ou
um PIB de 40%, hoje a indústria no estado de São Paulo é menor que 14%, 15%, né? Teve a sua pujança. Não indo contra nenhum estado, a questão de guerra fiscal, se sai do estado de São Paulo e vai para o Rio Grande do Sul, se vai para Santa Catarina, Minas Gerais ou Paraná, não importa. O problema todo que é essa guerra fiscal e muitas vezes por questões ambientais, né? Eu sempre coloco que muitas vezes você tem uma indústria aqui no estado de São Paulo que, com as regulamentações, e nós sabemos que São Paulo está à frente nessas questões ambientais, você atravessa uma ponte, uma fronteira, um rio, do outro lado, às vezes, não são tão rígidos quanto... E aí o estado de São Paulo acaba perdendo indústrias para outros estados por causa dessa guerra. Então, é uma anomalia, não existe simetria, mas muito bem colocado pelo deputado essas questões. Nós temos que ter representantes de porte que possa, no parlamento, todos eles, nacionais, municipais, estaduais, internacionais, defender a nossa causa da comunicação que nós estamos perdendo. E nós vamos querer saber se o queijo, né, que a vaquinha é mais sustentável do que a nossa vaquinha também, não é? Se o nosso queijo é o melhor do mundo. Diz que o queijo mineiro é o melhor do mundo. E com uma matriz energética sustentável. Na brincadeira, né, Eros? Né, o que o Barreto colocou, se o Brasil é o único país que está aderindo ao IFRS 1 e 2, é porque é o único país que tem condição de cumprir. E aí, né, se eles não querem assinar os acordos, não vamos vender para eles. É simples. Não, mas eles, né? assim, sinceramente... Não, eu estou exagerando aqui, né, deputado? Não, está certo, porque eu vou dizer uma coisa, colaborando com o que você está falando. Eles vieram para o acordo agora porque estão com medo da China. Estão com muito medo da China comprar todos os grãos e toda a nossa produção de bovinos e aves, enfim, porque eles sabem que eles vão precisar lá na frente e que eles não produzem o suficiente. Com todo o protecionismo que a França tem em relação à agricultura, eles sabem que eles não são capazes de produzir o que eles necessitam para alimentar a Europa. Eles precisam da gente e eles tiveram que ceder, mesmo com dificuldades, tiveram que ceder para que a gente tivesse esse acordo firmado, que ainda vai passar pelos parlamentos dos nossos países e pelo Parlamento Europeu. Mas, do jeito que a coisa está andando, isso vai fluir com rapidez. E só para falar uma coisa aqui, só para... Né, a gente gosta de tomar o vinho da França, né, e vamos italiano, tomar muito mais barato agora, o queijo. Sem impostos. Não, mas a gente não olha para esse aspecto de sustentabilidade, se são vinhos sustentáveis, se são queijos sustentáveis. E hoje a gente tem vinhos nacionais tão bons quantos, queijos nacionais tão bons quantos, e aí vai acabar isso. A gente, consumidor, o que a gente vai escolher? Esses, que armamento a gente vai escolher, né? Porque eles são mais sustentáveis. Na prateleira, o consumidor XYZ vai decidir pelo melhor. Bom, Salésio... Olha, já decide, viu? Desculpe te cortar, mas já decide. Olha só o boicote que o brasileiro tem feito à Zara, pelos procedimentos que ela tem, por contratar empresas terceirizadas com trabalho escravo. Então, a gente tem notado, de fato, não são todos os brasileiros que têm essa consciência ainda, mas nós temos uma parcela da população que faz, inclusive através das redes sociais, questionamentos importantíssimos, né? Então, a gente vê que começa a nascer o embrião, né, do que a gente precisa para entregar para os nossos filhos, nossos netos, nossos bisnetos. Bom, eu gostaria de agradecer, Salésio, por ter nos convidado, a Fiesp, para ser o anfitrião deste painel extremamente rico. Nós tivemos aqui o mercado financeiro, o lado da agricultura, de energia, e o parlamento, né, nos representando, que foi uma surpresa, porque não estava preparado. Como bom japonês, eu faço a lição de casa, falando, de repente, se o deputado vier aqui, eu terei umas perguntas. Mas, com a maestria do deputado e essa vivência que ele tem na comunicação,
no Congresso e na televisão, não tenho que se questionar. É que nós temos que ter pessoas, um exército de Celsos russomanos para nos defender a indústria, defender a nossa pauta energética. E agradecer mais uma vez, Salésio, por ter um CEO que tem a responsabilidade top-down de colocar toda a organização e colaboradores remando tudo na mesma direção com a questão do ESG, é de muita importância uma empresa nacional que se torna multinacional. Aliás, o Rio Grande do Sul tem um pouco disso, né? O IOSP começou comprando a Massey Ferguson e hoje elas têm mais de 34 fábricas no mundo. As empresas nacionais que saem do Rio Grande do Sul acabam se tornando multinacionais, né? Parabéns, Salésio, pelo convite que você nos fez à Fiesp. Mário, muito obrigado. Você realmente surpreendeu aqui como mediador da mesa. Aliás, eu fui prestigiado hoje por esse painel aqui, né? E o Celso Russomano chegou a tempo ainda, estava fora ontem, mas te agradeço muito. Queria passar a palavra para vocês para fazer as considerações finais. Eu vou só pedir licença, porque eu tenho que ir ao aeroporto de Congonhas. Nós vamos ter lá a entrega do investimento de 2 bilhões de reais pela empresa que ganhou a concessão do aeroporto, e eu estou dentro da comitiva do ministro Silvio, que é o ministro de Portos e Aeroportos, e eu vou ter que correr para lá quase que no mesmo horário, então eu vou pedir desculpa a todos, ter que sair agora. Me perdoem. Imagina, Celso, muito obrigado. Obrigado pela consideração e pela amizade. Obrigado. Obrigado. Um abraço, gente. Ele é só de ser 3 estrelas ainda. Vai chegar nos 4, pode chegar nos 5. Bom, então, continuando aqui, eu passo a palavra, então, para os senhores para fazer as considerações finais, e aí depois a gente encerra o nosso evento com um sucesso total. Tenho certeza que o painel me surpreendeu, eu estava muito preocupado, os meus diretores sabem aí da nossa preocupação de fazer bem feito, né? É uma preocupação da Taurus, tudo que nós fizemos a gente faz bem feito, a gente tem um compromisso já na assinatura da nossa marca, né? Que é o compromisso com a excelência, e sem dúvida nenhuma esse painel aqui honrou a frase que assina a nossa marca, o compromisso com a excelência. Então, por favor, senhores, fiquem à vontade de fazer as considerações finais. Obrigado, Salésio. Bom, eu queria falar só que é um prazer estar com vocês aqui e, independente do nível da maturidade ESG das empresas, né, o que é mais legal é ver plantar sementinha. Então, iniciar esse jogo, fazer essa bola rodar no campo, que é muito interessante, e eu tenho certeza que a cada ano que passa, a Taurus e toda empresa que quer jogar esse jogo do ESG vai fazer cada vez mais. É isso que realmente a gente espera, que a sociedade brasileira espera, que o mercado financeiro espera, que as agências reguladoras esperam, que a gente a cada ano faça mais. Talvez 20 anos atrás já tinha muito trabalho na escravidão, mas a gente não detectava, não identificava como. Hoje, a gente já está identificando, a gente já está avaliando que aquilo é um trabalho na escravidão, nas mesmas condições de 20 anos atrás. É uma evolução constante da agenda ESG, e eu tenho certeza que a Taurus está como pioneira nisso, plantando a sementinha, e vai dar muitos exemplos aí para a sociedade. Obrigado, Salésio. Salésio, eu também queria agradecer você, todo o seu time, pelo convite. Um prazer, uma honra estar aqui. E nessa linha do Barreto, né, de parabenizar vocês e incentivar todo o setor de segurança, de defesa, né, ter vocês como um exemplo e seguir pensando que o ESG, de novo que eu falei, é um instrumento de gestão, de melhoria da gestão da empresa, né, sem uma bandeira política, vocês entendem o que eu quero dizer, e tenho certeza que isso vai
levar vocês a um maior sucesso do que vocês já têm. Parabéns, Salesio. E como último, e não menos importante, eu, como professor de Economia Internacional, Relações Internacionais, eu queria parabenizar a questão do Senai. Vocês, com o convênio que vocês fazem com as universidades, e, na verdade, é a próxima geração que será a grande mudança, e nós estamos aqui, eu sei que muitas vezes piegas ficar falando, estamos trabalhando aqui para as próximas gerações, para nossos filhos, nossos netos, mas é um fato, porque na educação que eles recebem hoje numa escola, SESI, Senai, por exemplo, e também na escola pública, os convênios que nós fazemos, quando a criança começa a cobrar do pai por que ele jogou o papel, o cigarro, ou por que o lixo não é reciclado, tenho certeza que esse pai aí vai mudar. E então, esta revolução, ela começa com a educação. E aí mais um E na frente, né? Education, mais um E, Education, Economic, Environment, né? E a gente vai ampliando. E nós não podemos esquecer desta pegada, que também consta no relatório, da importância que vocês dão para a formação. Muito obrigado pelo convite mesmo. Bom, gente, então nós vamos caminhar para o final. Eu queria agradecer a cada um de vocês de estar aqui presente nesse evento. E o ESG para Taurus, ela contribui para a nossa rentabilidade e ela contribui para o nosso resultado. Ela não é um custo, pelo contrário. Política de ESG na Taurus é para aumentar a competitividade da companhia. Então, meus senhores e minhas senhoras, muito obrigado pela presença de vocês. Tenho certeza que nós vamos sair daqui muito mais sustentáveis, né? Da essência da palavra. Quero também fazer um agradecimento especial aqui ao Jaime. O Jaime é o nosso diretor industrial, ele está na companhia, o mais jovem dos nossos diretores, e ele pegou um tremendo desafio, né? Então, Jaime, muito obrigado e parabéns pelo relatório. Agradeço a tua equipe toda também, a Marielle, enfim. Agradecer ao marketing nosso também, a Bia, o Rocito, que não está aqui, que pegou também isso no final do meio do caminho. E nós transformamos o nosso relatório em algo diferente, né? Que eu acho que é isso, nós temos que fazer coisas diferentes, nós temos que trazer contribuições diferentes. O que nós queremos, no final das contas, é um mundo melhor, né, para as nossas futuras gerações. É isso que a gente quer. Evidentemente que tudo isso a gente não consegue fazer sem o lado econômico. Por isso que eu digo que o ESG dentro da Taurus, ela contribui para o resultado, ela contribui para que a empresa seja mais competitiva no mundo, no mercado mundial. Sim. Nós temos aqui um QR Code, se os senhores quiserem, o QR Code está no nosso relatório de sustentabilidade, aí vocês, por favor, se quiserem ter a curiosidade de ler, a gente agradece muito, foi feito com muito carinho, com muita dedicação, tomou bastante o nosso tempo. Quero agradecer também aqui, em especial, os painelistas, os nossos convidados, me surpreenderam muito, né? A gente teve uma transição entre os convidados originais e os que efetivamente vieram fazer parte aqui. Então, eu não posso deixar também de agradecer a Andréa Lopes, que não conseguiu chegar aqui. Eu repito, ela é especialista em sustentabilidade da Firjan, da irmã daqui da Fiesp, lá do Rio de Janeiro, mas ela perdeu o voo e não conseguiu embarcar até alguns minutos antes da gente iniciar, e eu falei para ela, não venha. Muito obrigado, te agradeço e quero agradecer a ela aqui, tenho certeza que ela iria contribuir bastante com a gente também. Márcio Barreto, obrigado, sua contribuição foi fantástica para a gente. O Ricardo Rosário é aquilo que eu imaginava, eu não posso dizer isso para o Guilherme, mas você é melhor do que ele, pelo menos dessa área aqui. Parabéns, você é craque. E você, Mário, você nos surpreendeu. Você é uma enciclopédia viva aqui, né? Eu comecei a ficar preocupado como ele começou a falar, eu digo, ninguém vai falar aqui. E aí eu comecei a entrar em pânico, né? Mas não, ele conduziu muito bem, muito obrigado por ter conduzido os nossos trabalhos aqui, competência fantástica, uma história de vida de sucesso fantástico, todos nós aqui temos as nossas histórias, então, muito obrigado mais uma vez, nos sentimos honrados. Eu confesso a vocês que eu não dormi essa noite, fiquei muito preocupado, porque a gente se falou por WhatsApp, a minha secretária coordenou as horas e nós acertamos aqui esse painel 15 minutos antes de começar. E eu acredito nisso, né? Eu acredito nessas coisas que são feitas dessa forma, porque a gente faz isso por vontade de fazer, né? Eles vieram aqui voluntária. A Andréa,
ela veio do Rio de Janeiro, viria do Rio de Janeiro voluntária, por conta dela própria. Então, agradeço a vocês por isso, me sinto honrado de ter a presença de vocês aqui. Esse momento só foi vitorioso e só foi um lançamento do nosso relatório, só foi um sucesso graças à presença de vocês aqui me ajudando. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. O sucesso desse nosso evento certamente foi a participação de todos nós aqui presentes. Vocês aqui nos encorajando, aí, olhando para a gente com esse olhar de gratidão e às vezes até assustados com as realizações e os comentários aqui na frente. Isso encorajou a gente aqui. E tivemos a participação também do meu amigo, do Celso Russomano. Ele nunca me deixa na mão, né? Eu costumo dizer que ele nunca me deixa na mão, é um amigo de 30 anos. E um cara fantástico, ele tem uma dedicação e um empenho fantástico. Então, gente, muito obrigado mais uma vez. E estaremos juntos, né, no próximo relatório daqui a 2 anos. Né? O nosso próximo relatório será daqui a 2 anos. Né? Essa é a nossa política. Então, acho que vamos todos levantar aqui, aplaudir a nossa plateia aqui. Né? Muito obrigado.